As mudanças climáticas e os desastres naturais, como furacões, inundações e ciclones, são fenômenos que geram preocupações e uma série de danos em várias partes do mundo. Recentemente, em nosso estado, tivemos a segunda maior enchente da história. Entender como esses fenômenos acontecem, como podem ser prevenidos e como os fatores climáticos afetam a sociedade faz parte dos estudos realizados pelo Laboratório de Meteorologia e Qualidade do Ar. Ele é um centro eminentemente interdisciplinar, então atua aqui dentro profissionais de vários ramos, vários institutos aqui da universidade, né? E a parte de meteorologia, ela é exatamente isso, né? A meteorologia, assim como o centro é multidisciplinar, a meteorologia também é isso, né? É uma ciência integradora de coisas, né? Esse laboratório, ele é vital dentro do centro, né? Ele utiliza todas as ferramentas de sensoriamento remoto e ele se comunica com as principais atividades que a gente tem. Na URGS, como não tem curso de meteorologia, então é um laboratório que trabalha quase unicamente nessa área, né, que é uma área que está sendo hoje muito visada, necessária para a sociedade. Ele foi feito aqui no Sensoriamento Remoto, que é o Centro Estadual de Pesquisa em Sensoriamento Remoto e Meteorologia, e que é um centro interdisciplinar. Ele, na verdade, também não pertence só à URGS, ele é um centro que pertence à URGS, ao Estado e também ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele é interinstitucional. O ano de 2003 foi um ano que teve muita incidência de tornados na região sul. E eu tinha em desenvolvimento duas dissertações de mestrado, duas bolsistas de mestrado que estavam fazendo a dissertação com esse tema. Então surgiu a necessidade de criar, então vamos montar um laboratório de meteorologia. Só que a minha área de atuação mesmo era a parte ambiental, dispersão de poluentes, modelagem da dispersão de poluentes na região de Candiota. Então eu resolvi, então vamos montar um laboratório de meteorologia e qualidade do ar. O laboratório criou uma certa visibilidade a nível de defesa civil, do Estado. A interdisciplinaridade é um fator super relevante, super importante aqui para o laboratório, porque permite que a mesma questão seja vista de pontos de vista diferentes, né? E também, por uma questão de ser interdisciplinar, auxiliar também os alunos, né? Acho que também isso é uma validade do laboratório, de eles poderem trabalhar numa área que geralmente não teriam no seu curso, então poder com isso integrar conhecimento e disseminar conhecimento. Porque, por exemplo, aqui a gente tem engenheiro ambiental, tem a parte de base, de física, no meu curso ela não é muito aprofundada. Então, conversando com essas pessoas, tu tem uma outra visão. Então é bem legal, tu vê vários focos diferentes para uma coisa que tu estava acostumado a ver de um jeito só. As pesquisas são divididas em duas grandes linhas: meteorologia e qualidade do ar. Entre os principais projetos estão o estudo da poluição, com desenvolvimento de modelos para medir as concentrações de poluentes na atmosfera, e também a elaboração de um sistema para prevenir ciclones e desastres naturais. Outro projeto importante é a criação de microestações de previsão do tempo. Uma estação meteorológica convencional tem um valor relativamente elevado. Todo o aparato que envolve a instalação de uma estação meteorológica convencional é relativamente complexo. As nossas estações, que ainda estão em desenvolvimento, são estações de baixo custo e baseadas em tecnologias abertas. É baseada em alguns sensores eletrônicos de temperatura, umidade, pressão do ar atmosférico. O nosso enfoque nesse trabalho é avaliar se essa estação que está sendo desenvolvida ela é coerente com os dados observados em uma estação convencional. Bom, para conhecer o clima e o tempo cada vez mais, a gente precisa de pessoas que saibam coletar dados e que, acima de tudo, saibam interpretar esses dados. Então, é isso que a gente tem feito com estudantes desde da educação básica. Isso eu acho fantástico, é a formação de recursos humanos. O meu projeto de tese é para estudar ciclogênese explosiva. Ciclone explosivo é um tipo de ciclone extratropical que ele tem como particularidade que ele se desenvolve muito rapidamente. Os efeitos dele são muito fortes, ele gera precipitação intensa, ventos fortes, né, que em geral acabam por causar perdas econômicas e risco à vida humana. No caso, para o estudo, né, se utiliza os dados de reanálise e depois de selecionar os casos significativos, estudar cada um deles, aí utilizando todo o recurso possível, que é as imagens de satélites. O grande objetivo desse trabalho é buscar justamente aumentar o conhecimento desses tipos de fenômeno para que se possa minimizar os seus efeitos através
de uma boa previsão. Eventos extremos afetam a sociedade, né, e acarreta em desastres naturais, por exemplo, como enchentes, inundações ou até deslizamentos de terra. Existem várias categorias de eventos extremos, né? Tem os eventos extremos climáticos, que são esses que a gente estuda, e os eventos extremos mais relacionados à geologia, à geomorfologia principalmente. Nós analisamos os eventos extremos que ocorrem na bacia do Taquariantas e também a climatologia, as tendências climáticas que ocorrem na bacia. Nesse projeto, os dados, a base-fonte é o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e também os dados da Defesa Civil. Também uma outra etapa do projeto, que é mais a parte que os meteorologistas fazem, que é a análise das condições meteorológicas, as análises sinóticas, para ver como é que se comportava a atmosfera nas condições que ocorreram nesses eventos extremos. E começou a analisar esses dados e fazer planilhas para poder desenvolver um estudo do que causa isso e como alertar a população ou prevenir. Então, o monitoramento desses eventos, ele auxilia os tomadores de decisão a planejar melhor as estratégias de ação para minimizar os efeitos desses desastres. Toda a minha pesquisa sempre foi na região de Candiota, na área de poluição e modelagem na dispersão de poluentes. E depois, mesmo em 2002, quando eu montei o primeiro projeto junto com a ANEEL e com a CGTE, foi para exatamente verificar o que? O comportamento, como é a qualidade do ar naquela região, considerando a usina termoelétrica, e qual é, por exemplo, o nível de impacto daquele empreendimento na região de Candiota, Bagé, que inclui todo aquele setor. E considerando que ali é o principal problema transfronteiriço existente no Brasil, agora a gente tem um projeto que tem vários alunos entre mestrado, doutorado, iniciação científica, tudo envolvido, trabalhando ali naquela região, desenvolver novos modelos de dispersão e novas subrotinas, implementar o que já existe e tornar operacional. A gente está fazendo primeiros testes relacionados a quão exato estão saindo nossas simulações com a realidade. Nós temos estações de qualidade do ar monitorando lá o quanto está sendo emitido para cada poluente. Eu consigo fazer análises estatísticas relacionadas à quantidade que foi registrado pela estação junto à quantidade que o modelo marcou. O modelo, posso dizer, informações de solo, topografia, uso do solo. Esses instrumentos VANT e outras formas de sensoriamento remoto são utilizados e colocados esses dados dentro do modelo para ele poder desempenhar uma melhor simulação. Ou seja, se eu tenho nessa região próxima, eu tenho um obstáculo, ou seja, um prédio, alguma coisa, o modelo não sabe disso. Mas com os outros instrumentos eu posso dizer ao modelo que existem isso, e isso pode dificultar, sim ou não, o desempenho do modelo para fazer a representação do impacto na atmosfera. Com essa modelagem, com esse trabalho todo que a gente desenvolve aqui, a gente tem como obter as informações de onde ocorrem os máximos valores de concentração de poluentes ao nível do solo. Aí, com essas informações, tem como avaliar qual é a área que está sendo impactada, qual a área que tem maior impacto ambiental, por exemplo, se é uma área rural, se é uma área urbana, quais são as vilas que são mais afetadas. Quando a gente fala em modelagem numérica, a gente pensa sobre uma previsão, ou seja, a gente faz uma previsão em relação à meteorologia e à qualidade do ar. Na legislação do Brasil, nós temos padrões de qualidade do ar, ou seja, se nós ultrapassarmos esses padrões, para determinado poluente, nós temos um certo padrão. Se nós ultrapassarmos esse padrão, nós estaremos em cima dos limites que são danosos para a nossa saúde. Ou seja, é uma técnica de prevenção. Seria essa a importância da modelagem numérica na qualidade do ar. Como funciona uma usina termoelétrica? Eles têm uma demanda conforme a necessidade de energia. Se a gente vai queimar bastante carvão, vamos emitir muito mais poluente na atmosfera. Se a gente não tiver controle do que vai ser emitido, nós vamos poder causar um grande impacto na atmosfera, principalmente na qualidade do ar. Fazer a pesquisa relacionada ao que pode vir a acontecer devido a essa emissão é extremamente importante, principalmente para a qualidade das pessoas que vivem próxima à região em torno do ponto de emissão, no caso a usina. Está diretamente relacionado à qualidade do humana, ou seja, na respiração, o quão pode ser danoso a atividade respiratória, pode ser, junto isso é uma pesquisa muito de pequena escala para um futuro estudo de aquecimento global, efeito estufa. São coisas que influenciam a atmosfera de uma maneira geral.
Além da previsão do tempo e da pesquisa dos desastres naturais, o estudo do clima também influencia na economia e na saúde. Com projeto nas áreas de agrometeorologia e biotecnologia, o laboratório auxilia atividades de produtores rurais e investiga a incidência de raios solares sobre a pele humana. Na agrometeorologia a gente estuda as interações dos elementos meteorológicos com a agricultura, as relações clima-planta, como as plantas se desenvolvem a partir de determinadas condições meteorológicas. Como a agricultura ela é intimamente ligada à meteorologia, a maioria da produtividade ela é ligada ou à chuva ou à temperatura. Utilizando esses sensores de imagens, tu consegue realizar esses estudos. Então a gente parte normalmente de uma série histórica, tanto de dados meteorológicos, quanto, por exemplo, de dados relacionados a estatísticas agrícolas, que pode ser área cultivada, produção de grãos, produtividade também, e a gente começa com uma relação simples, estabelecendo, por exemplo, como determinadas condições atingem uma cultura agrícola, como soja, ou arroz, ou milho. Eu estou realizando dados de base, por enquanto, utilizo dados do IBGE, de produção, área colhida, área plantada, rendimento e produtividade da soja, do milho e do trigo, que são as culturas mais significativas para o estado. Temos um projeto onde a gente está com um instrumento instalado lá no colégio de aplicação, na entrada da URGS. No telhado instalamos um piranômetro, que mede a radiação solar, e que tem uma película que simula a pele humana. Então, para ter exatamente uma ideia de quanto de radiação nós estaríamos recebendo por dia, né? Ele dá um dado horário. A gente tem também um projeto relacionado na área da saúde, que é um projeto em parceria com a Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais, que esse projeto ele visa monitorar a radiação solar aqui na região de Porto Alegre. E esse projeto é feito em parceria com o Hospital de Clínicas, com o programa de pós-graduação em medicina aqui da URGS. A ideia é relacionar as questões de disponibilidade de radiação solar e absorção de vitamina D, que tem diversas implicações no organismo. Que está fazendo um estudo com a Brigada Militar, ele vai medir a questão de vitamina D ou algum composto no sangue. E esses dados, juntamente com o sensor que nós instalamos, ele vai poder verificar, vai poder traçar, por exemplo, um perfil. Então, para poder fazer essa associação, né? Tipo, o índice de incidência estava maior, a fixação de vitamina D ou os compostos que ele for estudar, subiram, desceram, e fazer essa comparação, né, do observado com, então, os seus efeitos. O tempo impacta diretamente nas atividades diárias de todo mundo, né? Então, é uma tendência mundial de a gente precisa conhecer cada vez mais o clima e o tempo, né? Porque, bom, obviamente a gente está impactando muito o ambiente. Rio Grande do Sul, que é um estado cuja base da economia é agropecuária, né? É fundamental cada vez mais conhecer o tempo, né? Para poder planejar. A questão de ter visto aí uma série de questão de eventos extremos, né? Que é maléfico à sociedade, precisa desenvolver então ferramentas, desenvolver tecnologias, né, para estar auxiliando a sociedade. Que essa experiência entre pessoas que são da geografia, são de engenharia ambiental, essa experiência estatística, tipo, você nunca fica faltando uma informação. Ou seja, a interdisciplinaridade é o grande diferencial do LNCare. Formação de recursos humanos na área de meteorologia, modelagem numérica, dispersão de poluentes, área ambiental, agrometeorologia, saúde. Eu acho que é um retorno para a sociedade, para a universidade também, a visibilidade que tem a URGS em cima desses produtos, desses projetos, porque a gente tem projeto. Por exemplo, esse de Candiota, ele envolve o Ministério de Minas e Energia, envolve empresa de pesquisas energéticas, envolve o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, FEPAM. Quer dizer, são várias instituições, né, que a gente dá um suporte aos órgãos ambientais. E eu acho que dentro da URGS, o laboratório, essa parte, ele é vital, né? Ele é vital porque é exatamente isso, ele busca profissionais de diferentes áreas para trabalhar junto, para se comunicar. Então ele é alguma coisa integradora, né? Acolhedora, ele traz as pessoas para trabalhar de forma integrada. E eu acho que para a URGS isso é bárbaro, né? E a meteorologia, assim, ela não tem fronteiras, né? Entre países, entre instituições. Então ele age nesse sentido, no sentido de integrar as informações e os profissionais.